Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à sétima parte do resumo de administração financeira orçamentária aqui do Escuta Estuda. Na sexta parte falamos de 22 princípios orçamentários, desde a legalidade até descentralização, responsabilização. Não vamos citá-los todos aqui, pois nos tomaria muito tempo. E tempo é muito precioso para resumos. Vamos entrar agora na receita pública, vamos explicá-la em sua forma ampla, na sua forma mais detalhada, nas suas classificações. Vamos também falar posteriormente, talvez não dê para colocar neste áudio resumo, mas vamos também falar da despesa pública e de vários outros conceitos pela frente, restos a pagar, despesas de anos anteriores. Vamos falar das fases da receita, das fases da despesa e tudo mais. Siga a gente aqui, aperte o sininho, se inscreva neste canal, pois você pode fazer uma caminhada, pode entrar no ônibus, pode viajar de metrô ou qualquer outro meio, ouvindo pelo menos esse canal e absorvendo algum tipo de conteúdo. Utilize bem o seu tempo. Vamos então à receita pública. A receita pública, ela é todo o dinheiro que entra, como já tratamos no áudio anterior também. Nós temos as fases dos estágios da receita, né? O PELAR, que é previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. A receita, ela vai entrar lá no recolhimento. Na previsão é quando o projeto de lei orçamentária é feito e aí se tem os estudos dos contadores e outros membros do governo vão tentar prever a quantidade de receita a ser recebida. E aí eles vão colocar no projeto. Aí por isso que é a fase da previsão. Depois nós temos a do lançamento. Vai ser lançada. Aí após ser lançada, já na fase de execução, nós temos a arrecadação. A arrecadação é quando as empresas, os indivíduos pagam esses tributos, pagam essas contribuições, taxas, etc. Pagam tudo isso e aí esse dinheiro vai para os bancos autorizados a receberem. Mas aí a arrecadação, por isso que a palavra arrecadação. Então nós temos também aonde que efetivamente a receita é percebida na contabilidade, que é o recolhimento, quando todos esses bancos, ao receberem o dinheiro desses impostos, eles enviam para o Banco Central. Já explicamos aqui que a conta do Tesouro Nacional, nós estamos focando no ente público da União, mas pode ter algo análogo à questão aí dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, mas neste caso a conta única do Tesouro Nacional se encontra lá no Banco Central e é gerida pelo Banco do Brasil, movimentada pelo Banco do Brasil. Então nós temos esse recolhimento. Mas antes de adentrarmos especificamente em cada uma dessas fases, é importante retroceder um pouco na ideia do que vamos tratar sobre a palavra receita pública. Pois receita pública, ela pode ter várias visões. Ela pode ter a visão econômica, que não é o caso também aqui. Pode ter a visão contábil, ela vai gerar ativo, passivo, que também não é o caso deste áudio resumo. E temos a visão pública, que é sim o caso deste áudio resumo. A visão pública, a visão pautada no orçamento. Aí nós temos dentro desta visão de receita pública, nós temos as receitas orçamentárias e as receitas extra-orçamentárias. Orçamentárias porque elas vão aumentar ou diminuir o patrimônio público. Elas vão fazer modificações. E as extra-orçamentárias é só pensar o contrário. Não vai mudar, não vai ter mudança no patrimônio, mas
mas elas são importantes também de estudar e vamos tratá-las dela agora, antes de falarmos especificamente das receitas orçamentárias. Só um adendo aqui: nas receitas orçamentárias nós temos os tipos corrente, as receitas orçamentárias correntes e as de capital, né? Mais à frente vamos explicar mais detalhadamente, mas as correntes nós temos os impostos, taxas, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviço, transferência corrente e outras. E no caso das receitas orçamentárias de capital, nós temos as alienações, operações de crédito, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras também. Mas vamos então à receita extra-orçamentária que eu disse aqui. São basicamente 3 tipos: entradas e saídas compensatórias. Entradas compensatórias, porque vão ter a saída correspondente, porque senão, se não tivesse a saída correspondente, não seria extra-orçamentária. Quando você tem um ativo entrando ali na conta pública, ele vai gerar também um passivo de igual valor. Então, por isso que é extra-orçamentária. Temos a emissão de papel moeda para tentar combater a corrupção, quer dizer, a inflação, emissão de papel moeda. E temos também a operação de crédito por antecipação de receita. Essa sim é importante estudar. Essa nós temos que ter a noção do que ela é. A operação de antecipação de receita orçamentária, a chamada ARO. Não sei porque, cada vez que falo ARO, me vem um aro de bicicleta. Uma roda de uma bicicleta, um aro. Mas não é exatamente o aro. Temos que tratar, claro, de uma forma mais séria, mas toda vez que vem aquilo, você pensa. E de ter estudado esses fatos, quando eu vejo uma bicicleta, já lembro da antecipação de receita orçamentária. É uma coisa um pouco louca, mas vamos lá. Receita extra-orçamentária, como dito aqui, nós temos a questão de imprimir papel moeda, nós temos a questão das entradas compensatórias de ativos e passivos e a antecipação de receita orçamentária. A antecipação de receita orçamentária, ela é um adiantamento. Também tratamos isso no último áudio resumo, mas podemos vulgarmente dizer que é um adiantamento. Ela vai gerar, sim, também despesa orçamentária. Que é aí que vamos explicar como uma receita extra-orçamentária, que deveria ser apenas a entrada e saída, sua saída de igual valor, vai gerar uma despesa orçamentária, uma despesa que vai diminuir, sim. Mas por todo o entendimento, a ARO, antecipação da receita orçamentária, ela é um tipo de dívida que se encaixa como receita extra-orçamentária, pois o seu grosso mesmo, o seu principal da dívida, ele na verdade nada mais, nada menos é o adiantamento de algo que o Estado vai receber logo à frente. E aí ele compromete isso logo à frente. Mas ao receber, muito antes do tempo, ele tem que pagar um preço por isso. E esse preço, na economia, se chama juros. E esse juros vai ter que ser pago. E esse juros é a despesa orçamentária gerada pela receita extra-orçamentária. É um pouco confuso, mas se cair numa questão de que existe uma receita extra-orçamentária que gera despesa orçamentária, sim, é a antecipação de receita orçamentária. E ela se diferencia, não podemos ali confundir ela com a operação de crédito. As duas geram dívidas, as duas vão realmente gerar uma forma, porém, a antecipação de receita orçamentária, o valor para pagar já está previsto no orçamento, enquanto que a operação de crédito normal não tem a previsão deste valor.
E aí a dívida, o principal da dívida, os juros e os encargos para fazer a documentação dessa dívida, tudo isso na operação de crédito é também despesa orçamentária. Já na antecipação de receita orçamentária, na ARO, a dívida, o principal da dívida, ela não é uma despesa orçamentária, é uma despesa extra-orçamentária, porque a sua receita extra-orçamentária é a própria ARO. Agora, os juros gerado por essa antecipação, pelo uso desse dinheiro antes do tempo, é sim uma despesa orçamentária. Temos que lembrar disso aí. E nós temos essa diferença ali. Então, na operação de crédito normal, que é uma receita orçamentária, gera despesa orçamentária. Na ARO, que é uma receita extra-orçamentária, gera uma despesa extra-orçamentária, que é o pagamento do que já está previsto, e também uma despesa orçamentária, que são juros da dívida. São juros que vai fazer uma pequena diminuição ali no patrimônio público, no patrimônio líquido público, né? E para que ela serve? Ela serve simplesmente para atender o chamada insuficiência de caixa. O que é a insuficiência de caixa? É quando naqueles meses não se tem a entrada suficiente para dar prosseguimento a algum tipo de obra, para dar prosseguimento a uma necessidade especial. Olha só os créditos adicionais. É necessário ali suplementar, é necessário algo especial e não tem fluxo de caixa. O fluxo é a entrada. A entrada que foi prevista pelos contadores do governo não é suficiente para fazer jus a essa suplementação ou essa ação especial, esse crédito especial. Não incluo aqui os créditos extraordinários, são outra coisa. Mas neste momento é necessário aumentar. E aí o que se faz? Adianta uma receita que vai ser recebida lá na frente, lá nos meses do final do ano, vamos dizer que estivéssemos em março, mas existe um fluxo de receita normal, mas é necessário que ele seja o dobro, e lá em dezembro não se gasta tanto, então pega-se a receita que vai se receber lá em dezembro e já se gasta ali em março, de acordo com a sua necessidade, por causa da insuficiência de caixa, de fluxo de caixa. E aí, quando chegar lá em dezembro, quando receber essa receita dos tributos, das contas, das taxas, etc., quando receber essa receita, aí paga-se a quem ofereceu ali a antecipação da receita orçamentária. Então, ela é apenas um adiantamento, uma dívida que, na verdade, eu já vou receber, mas eu vou pagar. É como fosse o adiantamento do 13º, no caso ali do indivíduo, da pessoa. Mas o artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei que, se não fosse ela, a meu julgar, hoje o Brasil estaria provavelmente igual à Argentina, sem caixa, com uma inflação explodindo, algo terrível acontecendo, porque a necessidade dos políticos de adiantarem, de terem receita para poder agradar os seus eleitorados e continuarem no poder, continuarem sendo reeleitos no ciclo praticamente interminável, é cada vez maior. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de outras leis e regras, elas barram um pouco esta fome por recursos. Ela obriga com que todos esses políticos esperam que o governo possa ter receita suficiente para fazer esses gastos. É preciso que tenha receita para que não se tenha déficit público. E o artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele impõe
algumas proibições, né? Proibições que para aro, para antecipação da receita orçamentária. Primeira, que é a mais justa, que é a correta, é a proibição no último ano do presidente, do governador e do prefeito. Eles estão no último ano. Presidente, os governadores do estado e do Distrito Federal e os prefeitos das 5.570 cidades ali, eles não podem realizar operação de receita orçamentária no último ano, porque ao fazer isso, é óbvio que é eleitoreiro, ainda mais para poder se reeleger ou eleger o seu candidato. Aí eles antecipam a receita e gasta tudo aquilo lá em outubro. Todo mundo acha bacana aquelas obras, etc. Vota no prefeito, no presidente, no governador. E aí eles realizam todo esse gasto e depois não consegue pagar, talvez porque há uma frustração de receita, a qualquer outra coisa, ou então nada mais, nada menos do que o simples uso da máquina pública. Pode até pagar em dezembro, mas aí ele está antecipando essa receita orçamentária com um fim que não é o interesse público, e sim particularizado de conseguir se reeleger, neste caso. Os juros, né, dessa antecipação de receita orçamentária praticada pela entidade que vai dar o dinheiro não pode ser alto, porque já tem a garantia. Não tem um porquê um juro ser alto. Já existe essa garantia ali calculada, prevista, né? E ele não pode ser, obviamente, maior do que a simples operação de crédito. De jeito nenhum, porque na operação de crédito o recurso para pagar o principal nem se sabe de onde vai vir. Agora, o recurso para pagar o principal da dívida, na antecipação de receita orçamentária, ele já está lá, já está calculado, ele já está na lei orçamentária anual. E também não pode contratar aro mais de uma vez para a mesma natureza, sem ter quitado a primeira. Porque senão, chega janeiro, contrata uma aro para poder pagar em julho. Aí chega em março, contrata a mesma aro da mesma natureza para o mesmo setor para pagar depois em agosto. E depois para pagar outra, aí começa a ter frustrações de receita, começa a ter problemas e o endividamento vai chegando, né? Aí, obviamente, quando não é paga a antecipação de receita orçamentária, quando chega no mês para ser pago, não é liquidada essa aro, em regra, ela vai se transformar em operação ela vai se tornar em operação de crédito. E ao se transformar em operação de crédito, ela entra para a regra de ouro. Aquela regra de ouro que a gente estudou no áudio anterior, na parte 6, que é que as receitas de capital, que são as operações de crédito, elas devem ser iguais ou menores do que as despesas de capital. As despesas de capital são despesas que aumentam, são investimentos que buscam aumentar a renda do ente público, buscam aumentar a rentabilidade, buscam aumentar as receitas futuras dos próximos anos, né? Um investimento numa estatal para que ela tenha mais produtividade, né? Compra de títulos de dívida pública de outra nação credível e por aí vai. Então, todas essas despesas de capital elas devem ser maior ou iguais às operações de crédito, para que o Estado não se endivide indefinitivamente. E aí, se a aro não é paga, ela automaticamente entra para essa conta. Ela não sendo liquidada até dia 10 de dezembro, conforme a lei de responsabilidade fiscal. Aí ela transforma-se em operação de crédito e vira a receita. Mas tem que pensar o seguinte: se o gestor público ele realizar a operação de receita orçamentária
buscando saber que não vai pagar no dia 10 de dezembro, é crime de responsabilidade. No caso, ali, crime contra a economia da nação. E aí, é claro, ele vai ser julgado e pode sofrer sanções por causa disso. Obviamente, se ele for muito popular, ele pode jogar o povo contra os seus jogadores, como acontece, né, quando ele faz alguma coisa errada. Bom, essa é a parte aqui que nós temos que compreender da antecipação das receitas orçamentárias. Elas são receitas extra-orçamentárias, apesar de que elas vão criar um pequeno passivo, que são os juros. Os juros é o preço por ter o dinheiro antes do tempo. Antes do tempo que você teria. Então, esses juros, ele vai correr. Então, vamos só que lembrar, novamente aqui, ó, receita pública, ela tem lá as suas fases: pelar, previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento, né? Previsão antes do projeto na LOA, lançamento, arrecadação. Na arrecadação vai tudo, todo mundo paga em diversos bancos autorizados, e esses bancos eles arrecadam e depois vem a fase do recolhimento. Esses bancos enviam o dinheiro para a conta única do Tesouro Nacional, que fica no Banco Central, no Bacen, e lá vai se dar a fase do recolhimento, onde realmente, para questões contábeis, há a entrada de recursos da União. A entrada acontece ali, na fase do recolhimento. E aí quem gere o dinheiro da conta única do Tesouro Nacional no Banco Central é o Banco do Brasil. Se não lembrar direito, pode até inverter, e uma banca ela pode dizer que o dinheiro da conta única do Tesouro Nacional fica no Banco do Brasil e é gerido, movimentado pelo Banco Central. Pode haver essa inversão aí, mas o correto a conta fica lá no Banco Central e quem a movimenta é o Banco do Brasil. E aí nós falamos aqui também da receita pública, as visões econômica, contábil e pública, ou seja, orçamentária. Na orçamentária nós temos as receitas orçamentárias, que a gente vai estudar logo à frente. Nós temos, em regra ali, as divisões mais recorrentes, mais importantes, que a maioria lembra, é a receita orçamentária corrente, receita orçamentária de capital. A receita orçamentária corrente, nós temos vários tipos. Nós temos os impostos, as taxas, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviço, transferências correntes, outras, né? O pessoal usa aí o mnemônico ITA com país transou. O pessoal usa esse mnemônico aí, né? ITA com país transou. Então dá para lembrar tudo isso. Agora, as receitas orçamentárias de capital, aquelas que advêm de investimentos, de juros quando o governo empresta, né? E juros, aí o governo recebe. Aí nós temos as operações de crédito, alienações de bens, amortização de empréstimo, as transferências de capital e outras que a gente pode também lembrar pelo mnemônico opera, ali, amor, transou. Opera, de operações de crédito, ali, de alienações de bens, amor, de amortização de empréstimos, quando alguém amortiza o empréstimo que o governo concedeu. As transferências de transferência de capital e outras, as outras, pelos nomes ali. Mas essa classificação que eu passei para vocês, ela está com relação à natureza, porque quando trata-se
de receitas orçamentárias, nós temos várias classificações. Temos a classificação de procedência, temos a de fonte, a contábil, o impacto contábil, né, o impacto contábil. Nós temos a de natureza, que aí tem esses mnemônicos que acabamos de tratar aqui. Temos a do indicador do resultado do superávit primário, superávit ou débito primário, resultado primário. E temos da esfera. A esfera vai ser aquela que já tratamos também quando falamos da LOA, né? A esfera de fiscal, de investimento e a de seguridade social. Na seguridade social nós temos a PAS, o PAS, né? A Previdência, Assistência e Saúde. Bom, também tem um mnemônico. Tem um mnemônico que é: Paulo foi comprar nutrientes para Inês. Paulo é a procedência. A procedência ela pode ser originária e derivada. Originária é quando o estado é igual nesse contrato, que vai gerar a receita, ao particular. Ele tem condições semelhantes ao particular nesse contrato. Aí se diz que é originária. Derivada deriva do poder do Estado. E aí neste contrato o Estado ele é supremo em relação ao particular. Ele tem uma supremacia, que é um dos preceitos do direito administrativo quando falamos desses tipos de contrato. Então tem dois tipos da procedência, né? Originário e derivado. Vamos trabalhar mais à frente. Né? E nós temos de fonte, né? Paulo foi. Foi corresponde à fonte. Fonte é a localização na LOA, né? Do grupo, a especialização da destinação do recurso, que vai esse recurso, para onde que ele vai, né? Da onde ele vem, para onde ele vai, qual é o grupo. A gente vai tratar mais especificamente. Paulo foi comprar. Comprar quer dizer contábil. Contábil é o impacto que ele tem no patrimônio público, no patrimônio. E aí nós temos que lembrar lá, as receitas extra-orçamentárias, o impacto é praticamente zero, pois o que entra, ele já tem a obrigação de saída, né? Ou seja, quando gera um ativo, ele também já está gerando um passivo de igual valor. Na questão dessa contábil. Agora, quando tratamos de receitas orçamentárias, aí nós estamos falando que vai existir um aumento do patrimônio ou uma diminuição do patrimônio. E aí que nós, quando falamos de aumento ou diminuição, nós estamos tratando ali do equilíbrio, ativo, passivo, patrimônio líquido. Né? O ativo é muito maior do que o passivo, e aí nós temos um aumento do patrimônio líquido. Quando o passivo é muito maior do que o ativo, aí nós temos uma diminuição do patrimônio líquido. Mas é claro, isso aqui é mais para contabilidade. Agora, se tratarmos dessa pequena noção da classificação da receita por forma contábil, nós vamos ter as receitas efetivas e as não efetivas. As efetivas é que alteram o patrimônio. Eles alteram o patrimônio, mas salvo quando há um recebimento da dívida pública, né, para frente. E as não efetivas, elas geram também uma alteração no patrimônio, mas ela pode decorrer de um fato contábil aumentativo, né, que logo à frente iremos explicar melhor. Paulo foi comprar nutrientes. Nutrientes corresponde à natureza. A natureza foi o que tratamos aqui, né, pelo menos de um dos níveis. Né, o primeiro nível. Né, na natureza nós temos 5 níveis de classificação da receita, que é o primeiro o nível da categoria, se ela é corrente ou de capital. O segundo é o nível da origem.
se ela é, se a origem, se ela é de impostos, de taxas, de contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferência e outros. Ou então, se ela já é de origem de capital, ela é de nível capital, da categoria econômica de capital, então a origem pode ser operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras, etc. Se você quer extremamente complicado, ainda mais quando tratamos disso aqui, né, de receita, ainda mais sem gráficos, mas para quem já tem estudado um pouco o assunto, provavelmente não está perdido sobre isso. Se obviamente você está perdido sobre a classificação das receitas, sobre o que é receita orçamentária, receita extra-orçamentária, provavelmente vai necessitar de aulas ao vivo, com gráficos, com explicações mais específicas, para depois voltar a esta áudio-revisão. É por isso que nós falamos áudio-revisão. Então são 5 níveis da natureza, ou seja, categoria, se é corrente de capital, origem, aí na origem, se for corrente, Itaú comprou, o país transou. Se for de capital, opera ali, Amor transou. E nós temos a espécie, depois nós temos o desdobramento, nós temos o tipo, né, que aí você também pode gravar o COEDET. COEDET, né, a categoria econômica, a origem, a espécie, o desdobramento e o tipo. Paulo foi comprar nutrientes para Inês, o IN. O IN é o indicador do resultado primário. Aí neste indicador do resultado primário vamos ter que fazer a separação do que é receita primária e receita financeira, né? A grosso modo, a receita primária é todas aquelas que são recebidas de forma ordinária, corrente, que acontece, né? Que é o recebimento do pagamento dos impostos, pagamento das taxas, etc. E a grosso modo também as receitas de origem financeiras, elas são aquelas adquiridas no mercado financeiro, que são operação de crédito, alienações, etc. Por aí vai, né? E o ex, né? Paulo foi comprar nutriente para Inês. O ex é da esfera. Esfera, se é da esfera fiscal, se é da esfera de seguridade social, e se é a esfera de investimento. Na esfera de seguridade social, nós temos o PAS, que é o Previdência, Assistência e Saúde. Previdência, Assistência e Saúde. PAS com S, não é com Z. Quem vai lembrar lá com Z vai esquecer da saúde. Né? Mas não tem como, não tem uma outra área com Z em questões públicas. Né? Paulo, então, vamos lá, procedência. Foi de fonte, foi comprar, contábil, nutrientes na natureza para Inês, indicador de resultado primário, e o ex de esfera. Bom, no próximo áudio resumos, vamos aqui tratar agora especificamente da natureza, que é o mais importante. Depois falamos também da fonte, e aí vamos tratar dos indicadores de resultado primário. Do resultado primário, vamos fazer a distinção mais exata do que é receita primária, receita financeira. Vamos falar da emenda 95, que foi lá o teto de gastos formado pelo Michel Temer e pelo Meirelles, quando Meirelles era ministro da Fazenda no governo de Temer, e visava melhorar a arquitetura financeira para que o Estado não ultrapassasse os gastos, não jogasse dívida para frente, não fizesse nada disso que pudesse gerar desconfiança do mercado. E o mercado precisa comprar os títulos da dívida pública brasileira.
E aí, quando você joga operações de crédito, você joga deveres para frente, você não está pagando. É claro que essa emenda 95 de 2016, que foi o teto de gastos, ele foi derrubado ali no finalzinho do governo do Bolsonaro. Ele acabou com esse teto de gastos porque haveria previsão de um déficit muito grande naquele 2022. E aí ele jogou os precatórios. Precatórios é quando o governo tem que pagar quando não há mais recurso em decisões jurídicas. Decisões jurídicas é quando uma pessoa entra contra o Estado. Ela foi lesada pelo Estado, ela entra com uma representação, e aí tramita todo o processo, aí o juiz dá ganho de causa para o indivíduo, para o particular, aí o Estado recorre, depois vai para a segunda instância, e vai, e de repente não tem mais como o Estado recorrer, ele tem que pagar aquela dívida, ele tem que fazer aquele pagamento, mas aí o que aconteceu em 2022 foi que, junto com o Congresso, pegou todas as dívidas que o Estado tinha, jogou para o outro ano, jogou para 2023, para poder ter saldo e desse saldo positivo implementar programas sociais para ganhar votos. Bom, é isso. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo áudio resumo.